Olá! Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma palestra desta semana de oração. Ontem aprendemos que o verdadeiro cristão é aquele que se deixa moldar pelo poder da palavra e que se torna um exemplo de Cristo. Um estilo de vida baseado na palavra torna a pessoa obediente a essa mesma palavra, beneficia essa pessoa e, pelo exemplo, convida outros a conhecer essa mesma palavra que vem de Deus. Hoje vamos ouvir como aprender a viver no modo santo. Sim, vamos aprender que podemos ser santos ainda nesta vida. Que o Senhor vos possa abençoar. Estamos de volta, bem-vindos a mais uma mensagem da Semana de Oração. O mote da nossa Semana de Oração é alcançar o mundo com a fidelidade do nosso estilo de vida cristã. De facto, é um mote desafiador. E, de facto, o estilo de vida cristã está ligado àquilo que Paulo chama como o fruto do Espírito. Quero hoje colocar-vos uma pergunta. Uma pergunta desafiadora. Ou talvez mesmo, para alguns, uma pergunta sem sentido. Poderá haver uma associação adventista de ladrões de bancos? Sim, ouviram bem. Uma associação adventista de ladrões de bancos. Esta pergunta poderá dizer-se que é, no mínimo, ridícula. Porque há certos tipos de estilo de vida que não se podem associar com o adventismo. Então, como deveríamos viver a nossa fé? Sem entrar nesse extremo de sermos ladrões de bancos. Esta questão merece uma resposta bíblica que hoje nós vamos tentar dá-la. No entanto, mesmo à luz da Bíblia, há muitos que interpretam a Bíblia chegando a um estilo de vida ou a uma forma de comportamento falso em relação ao estilo que a Bíblia nos propõe. Em primeiro lugar, essas pessoas que usam determinadas teorias para justificar o seu próprio estilo de vida, percebem as Escrituras de forma errada. Para algumas, um estilo de vida distinto, como a vida de um cristão, realmente não importa. Porque recusam-se a ver a ligação entre a crença e esse estilo de vida. Ou seja, entre a doutrina e o comportamento. Depois há outro bando do outro lado da barricada. Há aqueles que se focam apenas nas regras e no
regulamento, deslocando Cristo do centro da sua experiência religiosa. O apóstolo Paulo, de facto, na Galácia, enfrentou esta situação que vos estou a pintar. Alguns cristãos acreditavam que a liberdade em Cristo os dispensava de viver eticamente, de uma forma correta. Também havia outros que criam que podiam ganhar o favor de Deus desde que cumprissem todas as regras, todas as normas, todas as cerimónias e algumas delas, regras mesmo obsoletas do Antigo Testamento, como, por exemplo, a circuncisão. Paulo, o apóstolo, o grande teólogo da Igreja, ele reprovou ambas as posições. Para aqueles que pensavam que as obras não eram importantes, o apóstolo enfatizou que o povo de Deus será julgado segundo os seus atos. E para aqueles que criam que as obras lhes conquistariam mérito divino, Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 16, diz: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo raciocinou que, a não ser que o estilo de vida cristão esteja enraizado no Evangelho, torna-se uma graça barata. Na melhor das hipóteses, ou então o perfeccionismo, na pior delas. A chave para a vida cristã, segundo o apóstolo Paulo, reside num compromisso radical com Cristo, através da presença interior e do poder do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, Paulo usa a expressão fruto do Espírito. Venham comigo a Gálatas 5, 22 e 23, onde Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo enumera 9 virtudes que constituem o fruto do Espírito. É interessante que Paulo não fala de 9 frutos do Espírito, mas Paulo fala no singular, fruto do Espírito. Estas 9 virtudes são 9 características desse fruto do Espírito. E elas são o amor, em primeiro lugar, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, ou seja, o equilíbrio. Todas estas virtudes representam o caráter do nosso amado Jesus Cristo, a qual somos chamados a manifestar na nossa vida, na medida em que somos seus seguidores como cristãos. Tal como o termo indica, o fruto do Espírito não é uma produção humana, mas sim uma dádiva do Espírito de Deus. Tal como as macieiras não podem dar bananas e as bananeiras não podem dar maçãs, é impossível que seres humanos pecadores produzam por si mesmos virtudes piedosas. Somente Deus pode produzir e expressar o seu caráter nos seus filhos, em cada um de nós. Daí outra questão. Será que partilhamos a visão bíblica de um estilo de vida cristão? Será que a nossa vida, meu querido amigo, meu querido irmão, a sua vida, reflete o caráter de Cristo? A verdade, nua e crua, é que não podemos exaltar Cristo na família, na igreja, na nossa comunidade, a não ser que tais virtudes
como o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o equilíbrio se tornem uma parte integrante do nosso caráter e do nosso estilo de vida cristão. Agora coloca-se outra pergunta. Como pode o fruto do Espírito criar raízes no nosso coração e ser manifesto na nossa vida cotidiana? Esta é uma grande questão. Em Gálatas, no capítulo 5, versos 24 e 25, Paulo indica-nos 3 modos interrelacionados de como podemos manifestar o verdadeiro estilo de vida cristão sendo discípulos frutíferos. Em primeiro lugar, manifestamos o verdadeiro estilo de vida cristão como discípulos frutíferos quando nos recordamos constantemente de que somos de Cristo, como Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, verso 24. Para produzirmos frutos, necessitamos de estar diariamente ligados a Jesus. Recordam aquilo que Jesus disse, que o apóstolo João recolheu e exarou no seu próprio Evangelho, acerca da videira? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim dará muito fruto. Quem está em mim? Precisamos estar em Cristo, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, para sermos cristãos frutíferos. De facto, ser cristão significa mais do que apenas crer em certas doutrinas e aderir a certas regras, a certos preceitos. Significa, antes, uma transformação radical do coração de cada ser humano que leva à obediência a Deus pela fé. Paulo coloca, de facto, o amor à cabeça destas características, desta lista de virtudes, porque ele vê esta virtude suprema como a prova decisiva de um autêntico estilo de vida cristão. Noutro momento, aos Gálatas, no capítulo 5, verso 13, ele diz: servi-vos uns aos outros em amor. É em amor cristão que o nosso serviço deve ser entregue. O ponto em questão é a nossa vida cotidiana pode e deve proclamar poderosamente o Evangelho assim. Permitam-me que Ellen White nos diga algo importante quando ela coloca do seguinte modo esta questão. Na vida tranquila e coerente de um cristão, puro e verdadeiro, há uma eloquência muito mais poderosa do que as das meras palavras. O que um homem é tem mais influência do que ele diz. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que ama e que é amável. Um verdadeiro estilo de vida cristão é, de facto, centrado em Cristo, na vivência de uma comunhão em amor com Ele. Quando nós encontramos os moralistas, às vezes da Igreja, que tentam que os outros sejam perfeitos como eles julgam ser, em geral, essas pessoas são intransigíveis. São pessoas que acusam os irmãos. São pessoas que realmente apontam o dedo e não o fazem em amor. Em segundo lugar, manifestamos o verdadeiro estilo de vida cristão como discípulos frutíferos quando crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências. Necessitamos, por isso, de morrer para o eu. Dietrich Bonhoeffer escreveu o seguinte: quando Cristo chama um homem, ele ordena-lhe que venha
e que morra. Em termos práticos, isto significa que qualquer hábito, prática ou vício que alimentam a velha vida de egoísmo e de indulgência própria deve ser banida. Um verdadeiro estilo de vida cristão implica, por isso, abnegação. Em terceiro lugar, manifestamos o verdadeiro estilo de vida cristão como discípulos frutíferos quando andamos em espírito. É aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5, verso 25. Andar no espírito significa ser controlado pelo Espírito Santo em nossas tarefas de todas as áreas da vida. Desde os nossos pensamentos, às nossas emoções mais interiores, até às nossas relações e interações no cotidiano. Isso envolve ser moldado e energizado pela palavra de Deus, pela oração, pelo culto, pela comunhão e pelo serviço abnegado pelos outros. É importante lembrar que qualquer estilo de vida cristão que não seja conduzido pelo Espírito falhará rotundamente. Ao andarmos por meio do Espírito, devemos tomar uma decisão consciente de matarmos à fome o velho homem e cultivarmos o fruto do Espírito. Com o poder divino a capacitar o nosso esforço, faremos aquilo que é correto. Os nossos valores de estilo de vida não serão parecidos, nem se conformarão com aqueles que são a prática popular no mundo de hoje. Quando o Espírito nos convence de que escolhemos mal naquilo que dizemos, naquilo que cantamos, naquilo que vemos como forma de entretenimento ou em qualquer outra área da nossa vida, procuraremos então humildemente o perdão de Deus e a regeneração. Em contraste, quando nos parecer que estamos a progredir, a abster-nos de assumir uma atitude crítica e condenatória para com os outros que fazem a sua peregrinação nesta vida, tal como nós, podemos estar-nos a debater na nossa caminhada com Deus. Um verdadeiro estilo de vida cristão é sempre conduzido pelo Espírito. Como conclusão, como resumo, deixem-me sublinhar os pontos que tocamos nesta mensagem. O fruto do Espírito, colocado diariamente em prática, exalta sempre, sempre a Cristo na nossa maneira de pensar, de sentir e agir. Apenas uma relação viva com Cristo pode tornar real um novo modo de ser e um novo modo de viver que glorifique a Deus e que possa atrair outras pessoas para Ele. Por fim, isto é o que constitui o verdadeiro estilo de vida cristão. Sermos discípulos frutíferos de Cristo no seu caráter e na sua conduta. Que esta possa ser a nossa experiência. Deixamos algumas perguntas, como habitual, para reflexão após esta meditação. Primeiro, pode pensar em alguma mudança específica de estilo de vida que o Espírito pareça estar a impedi-lo de realizar? Como seria a sua vida caso desse ao Espírito de Deus o controlo absoluto sobre a sua vida? Pensem nisto.
Este coração é teu para salvar. Pai, eu não quero mais fugir. A ti eu sei, não posso resistir. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Guarda-me o caminho ao andar. Protege-me do mal sem vacilar. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Eis minha vida, fala a tua, 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 Senhor. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Amantíssimo Pai que estás nos céus, hoje queremos suplicar-te que nos ajudes a sermos crentes coerentes, homens e mulheres que tenham um estilo de vida assente no teu caráter. Não permitas, Senhor, que o liberalismo ou o extremismo tome conta da nossa vida, mas que, tal como as características do fruto do Espírito que foram mencionadas pelo apóstolo Paulo, o equilíbrio, a temperança, possa dirigir a nossa vida e ela seja uma vida para honra e glória para ti e para atrair outros à cruz. Suplicamos em nome de Jesus. Amém.